Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo da série Uma Visão Espírita da Depressão e do Suicídio. Nesse primeiro vídeo da série, nós vamos abordar a depressão. Quais as causas, os sintomas e principalmente as implicações psicológicas e espirituais dessa doença catalogada no Código Internacional de Doenças. Nós vamos fazer uma abordagem espiritualista, especificamente espírita do assunto. O assunto merece urgência, merece todo o nosso carinho e toda a nossa atenção em relação a essa divulgação para assunto que vem tomando cada vez mais vulto na sociedade devido à gravidade com a qual ele tem se apresentado de ano para ano, como nós vamos ver nas estatísticas daqui a pouco. Mas antes de mais nada, nós temos que definir, e é justamente aí que começamos a nossa abordagem espírita do assunto. Eu procurei trazer conhecimentos médicos, conhecimentos psicológicos e fazer a devida ponte com a doutrina espírita para que nós possamos, então, ter uma ideia do que é essa doença chamada depressão à luz da doutrina espírita. Vamos acompanhar? Doença que provém do espírito e se manifesta no corpo físico em forma de transtorno de humor e de afetividade. Ela é uma combinação de fatores biológicos, sociais, psicológicos e espirituais. Passemos então às estatísticas. Eu inseri essas estatísticas em nosso vídeo para mostrarmos justamente a gravidade e a urgência com a qual devemos tratar o tema em nosso meio espírita e na sociedade como um todo. Vocês vão acompanhar os números e vão convir comigo que o assunto é de máxima urgência. Vamos acompanhar. 322 milhões de pessoas morreram com depressão no mundo em 2015. 4,4% da população mundial possui depressão em algum grau. De 2005 a 2015, a depressão aumentou 18,4% no mundo. 5,8% da população brasileira sofre de depressão. 788 milhões de pessoas se suicidaram no mundo em 2015. Então nós vamos ver que em 10 anos os casos de depressão aumentaram em todo o mundo em mais de 20%. E no nosso Brasil, a depressão já atinge cerca de 6% da população. Talvez seja até números maiores, porque já tem 3 anos que essas estatísticas foram oferecidas pela Organização Mundial de Saúde. Então, como vocês vão de convir, é um assunto realmente de máxima urgência para divulgação. E ao contrário do que se pensa, falar sobre suicídio, falar sobre depressão, não aumenta a depressão de quem a tem e também não facilita o suicídio daqueles que já têm ideias suicidas. Pelo contrário, quanto mais divulgação consciente, quanto mais atenção com o tema, quanto mais respeito e amor ao falar sobre o tema, mais nós vamos conseguir diminuir essa estatística sombria no nosso país e em todo o mundo. Mas, depois das estatísticas que apresentamos, vamos apresentar um pouco dos sintomas dessa doença chamada depressão. Ainda no campo médico, no campo psicológico, vamos começar a avaliar quais as consequências dessa doença que provém da alma, como nós vimos na nossa definição, e que se instala no nosso corpo físico, quais são os sintomas palpáveis
dessa doença, tanto biologicamente falando, quanto psicologicamente falando. Acompanhamos então. Existem 4 sistemas básicos dos quais nós podemos avaliar esses sintomas. O primeiro fica a cargo dos sintomas mentais. Temos também os sintomas comportamentais, os sintomas baseados na mudança de sentimentos e de emoções, são os transtornos. Por isso que a depressão é um transtorno de humor e de afetividade, como nós vimos, e também os sintomas biológicos, ou seja, aqueles que se manifestam diretamente no nosso corpo físico. Vamos começar então pelos sintomas mentais. Em primeiro lugar, a pessoa em estado depressivo, ela tem muita dificuldade de concentração. Falta-lhe memória, muitas vezes até para as coisas básicas, para as operações mais automáticas. Ela também tem pensamentos de morte ou de suicídio. É aquela questão da autoextinção, do desejo de autoextinção, como nós comentamos ainda há pouco. Em relação aos sintomas comportamentais, ela tem perda de interesse nas atividades que antes para ela eram prazerosas, inclusive o sexo. Também em algumas situações pode acontecer dela se interessar demais pelo sexo, em alguns casos, coisa que ela não fazia antes do estado depressivo, justamente por causa dessa carência afetiva que o vazio da depressão pode deixar na pessoa. Ela é uma pessoa inquieta, ela é uma pessoa que desenvolve uma irritabilidade muitas vezes sem causa. Ela se irrita com as menores coisas no dia a dia, coisas até que normalmente pessoas que não estão em estado depressivo não se irritariam. E ela procura se isolar sobretudo das pessoas que ela sabe que a amam, se isolar das pessoas que muitas vezes ela sabe que pode lhe dar uma determinada ajuda ou algo substancial que a faça melhorar desse sintoma. Em relação aos sentimentos, a depressão ela é denotada por tristeza, sobretudo. Aliás, o estado depressivo, como nós vamos ver daqui a pouco, ele é diretamente descendente da tristeza. As pessoas portadoras de depressão, sobretudo a depressão crônica, elas entram nesse estado sobretudo por causa da culpa, que nós vamos estudar nesse vídeo, mas nós vamos estudar profundamente nas outras oportunidades que teremos. São pessoas que têm um vazio interior muito grande. É aquela famosa falta de sentido na vida. Muitas vezes são pessoas que possuem bens, mas nada daquilo para ela faz sentido. Muitas vezes são pessoas que têm famílias equilibradas, têm bons empregos, mas ainda assim possuem esse vazio interior muito grande. Elas são pessimistas. Tudo para elas vai dar errado, elas não confiam em si mesmas, porque também são ansiosas, não lidam bem com o presente, ou estão lá no passado, como nós vamos ver, porque é uma característica espiritual da depressão, a nostalgia, a melancolia, ou elas estão no futuro. Elas estão sempre no futuro, querendo uma cura miraculosa que não virá sem o autoesforço, sem o autoequilíbrio, apesar dos tratamentos da medicina estarem muito evoluídos, mas sem o esforço da própria pessoa. Desde já dizemos que não é possível um tratamento satisfatório para esses casos de depressão crônica. É uma pessoa também que não cultiva esperança, justamente por causa do pessimismo no qual ela vive, por causa desse vazio interior.
nessa conjugação de efeitos, com a culpa, sobretudo, que é um fator de maior peso nessa questão do enquadramento sentimental. E no corpo físico, nós vemos que ela possui insônia, ou excesso de sono, porque também existe o outro lado da moeda, ou ela dorme muito pouco, ou ela dorme muito. Falta de energia e ela tem uma fadiga inexplicável. Não é fadiga por excesso de trabalho, não é fadiga física, mas é uma vontade de não fazer nada, um cansaço mórbido, um cansaço que não é fisiológico, mas vem da falta de economia energética que ela possui em sua psique. Ela também tem alteração de apetite, uma alteração brusca de apetite, ou ela pode deixar de comer muito, ou ela pode, do outro lado também, para conter a ansiedade que ela possui, também começar a comer muito. E ela tem perda de peso considerável. Então, basicamente, são esses 4 enquadramentos, e dentro deles essas várias nuances que nós acabamos de ver, que não caracterizam por si sós um processo depressivo. Nós temos uma série desses fatores que, em conjunto, vão levar as pessoas a essa depressão. Visto isso, agora eu acho muito importante nós fazermos uma diferenciação. Em primeiro lugar, tristeza é uma coisa. Tristeza é algo impossível de deixarmos de sentir em nossa vida. Tristeza é uma emoção básica, é uma herança do nosso período de princípios inteligentes, quando ainda nem éramos individualizados na evolução espiritual e material, derivada diretamente desse instinto que gerou uma emoção que é algo automático. Uma emoção básica é algo automático. Você não pensa para sentir raiva, você não pensa para sentir tristeza, você não pensa para sentir medo e tampouco para estar alegre, para sentir alegria, que é diferente de felicidade, como nós vamos ter a oportunidade de ver ainda. Então, dentro dessa abordagem, é muito importante para a identificação desse processo depressivo em algum grau, que pode ser um episódio, como também pode ser algo crônico, que acompanhe a pessoa já há muito tempo, ou que venha acompanhá-la durante muito tempo. Então é importante nós diferenciarmos a tristeza, que é uma emoção básica, que pode durar até um certo tempo, mas que não tem uma duração muito grande, muito substancial, muito consistente. Diferenciá-la do processo depressivo. E é justamente isso que nós vamos fazer no quadro que eu trouxe para que nós o avaliemos agora, para fazermos essa diferenciação tão importante nesse diagnóstico do que é tristeza apenas e do que é o processo depressivo em algum grau. Em primeiro lugar, a tristeza ela é passageira. Ela pode durar horas ou, no máximo, alguns dias. Alguns dizem até que é normal, por exemplo, uma pessoa que perde uma pessoa muito querida de sua família ficar com uma tristeza muito profunda no chamado período de luto. Muitas vezes, quando acabamos um relacionamento também amoroso, que é muito importante para nós, é normal que nós tenhamos um período de adaptação que geralmente não dura muito mais do que 2 semanas ou 3 semanas, então isso não pode caracterizar ainda um processo depressivo. A depressão ela dura meses, ela se instala no corpo e vai gerando todos aqueles sintomas em conjunto que nós acabamos de ver no outro quadro, e ela precisa de uma atenção se persistir após algumas semanas. A tristeza, como nós vimos, é um sentimento normal no ser humano, é uma emoção básica
como acabamos de falar. A depressão é uma doença, é uma patologia mental que deve ser diagnosticada por um médico competente, ou seja, por um psiquiatra. É muito importante frisarmos nesse sentido, que deve ser uma pessoa capacitada para identificar essa doença no corpo físico. A tristeza é uma reação comum diante dos problemas na vida, como acabamos de ver. A depressão não é necessário existir um fator externo. Ou seja, como nós fomos avaliar agora as causas, nós vamos ver que pode não haver nenhum fator exógeno, ou seja, que venha de fora causando esse processo depressivo. Ele pode estar sendo causado por construções psicológicas e espirituais e influências espirituais que estamos sofrendo de outros espíritos desencarnados ou encarnados, o que também é importante frisar, ou pode ser um processo anímico, ou seja, memórias inconscientes, que nós chamamos memórias reencarnatórias, que nós não estamos conseguindo lidar com elas convenientemente na personalidade atual que nós estamos vivendo. A tristeza não altera o sono, apetite, nem provoca os sintomas que nós acabamos de ver no quadro anterior. A depressão ela altera o corpo, o sono, o apetite e também causa muitas vezes dores pelo corpo. Dores não localizadas ou às vezes localizadas em algumas partes do corpo. A tristeza não afeta a performance no trabalho. Apesar de estarmos tristes, de termos muitas vezes perdido alguém ou pensamos que perdemos alguém porque não existe perda das pessoas que nós amamos, mas nós continuamos, de certa forma, ainda que naquele período de luto, ainda que naquele período de adaptação, nós continuamos com uma vida relativamente normal. A depressão ela afeta a capacidade para o trabalho. A tristeza ela não afeta as relações interpessoais, ou seja, as nossas relações de afeto com as outras pessoas continuam, em essência, as mesmas. Já a depressão não. Pela pessoa depressiva e com ideias suicidas ter tendência ao isolamento, ela vai prejudicar diretamente essa relação interpessoal, essa troca de afeto que nós devemos ter com as outras pessoas nos diversos papéis sociais que nós realizamos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, fica aí essa diferenciação entre tristeza e depressão que eu acho muito importante para que nós consigamos diferenciar o que é uma emoção básica do que é um estado emocional. Vamos passar para uma outra parte agora que eu acho de suma importância, que são as causas da depressão. Em relação às causas, eu dividi em dois grandes blocos. As causas exógenas, que são aquelas que não são provenientes diretamente da psique, da mente, do espírito imortal ou da alma. E aquelas endógenas, que partem diretamente da manifestação mental do espírito, da alma, do ser encarnado, como queiram chamar. Visto isso, vamos observar um quadro com as principais causas, tanto exógenas como endógenas. Primeiro, as causas exógenas, que podem ser genéticas. Muitas pesquisas mostraram que há grupos familiares que têm propensão genética a ter pacientes depressivos. A doutrina espírita tem uma explicação para isso. Não é a genética, não é a propensão genética que vai causar diretamente a depressão nessas pessoas, porque há pessoas dessa família que não vão contrair a depressão. Mas há grupo de espíritos que se encarnam com expiações ou provações semelhantes dentro de uma mesma família material e que acabam por
facilitar esse processo se já tiverem em seu corpo físico essa propensão. Não quer dizer que seja uma fatalidade reencarnatória alguém reencarnar-se para adquirir depressão. Não. Isso já é uma consequência do comprometimento desses espíritos com a lei de causa e efeito, somada à culpa e somada a outros dois fatores que nós vamos observar daqui a pouco, que é a insatisfação perante a vida e a nostalgia também permeada de melancolia que muitos espíritos trazem ao reencarnarem-se. Bom, um outro fator exógeno é o fator químico, ou seja, é o baixo nível dos neurotransmissores, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, o que, na nossa abordagem espírita, não funciona como uma causa desse episódio depressivo crônico que nós estamos abordando com mais profundidade aqui nesse nosso vídeo, mas funcionam como uma consequência. Porque se o espírito, se o pensamento do espírito é a causa da nossa doença ou da nossa saúde, então esses neurotransmissores que existem apenas em nosso cérebro físico, do corpo físico, eles hão de ser a manifestação do mau pensamento ou da forma de sentir do espírito. Então a falta desses neurotransmissores ou o nível muito baixo deles denota que há algum problema de origem psicológica e espiritual. Nós vamos ver que as causas exógenas podem também ser sociais, como, por exemplo, preconceito contra pessoas que optam pela orientação homossexual ou transexual, sofrem muito preconceito, elas acabam, por isso, muitas vezes desenvolvendo um processo depressivo. Crianças que sofrem bullying, que muitas vezes são torturadas em escolas, é um outro exemplo, e assim sucessivamente. Então essas causas sociais, elas podem variar também ao infinito de acordo com cada indivíduo. Mas nós vamos nos focar aqui mesmo nas causas psicológicas e nas espirituais. Antes disso, nós vamos ver um quadro ao lado desse nosso, uma imagem, melhor dizendo, ao lado desse nosso quadro de causas, que é de um cérebro. À esquerda, um cérebro normal, em perfeita atividade, cujos neurotransmissores estão perfeitamente em níveis normais em pessoas que não têm depressão. E no outro, à direita, um cérebro que passa agora por um estágio depressivo. Nós vamos ver que a atividade é muito menor, isso feito de forma científica, por uma tomografia computadorizada. Então nós vamos ver que a manifestação da depressão é algo realmente físico também. Vendo essas causas psicológicas e espirituais, eu então resolvi selecionar dois trechos de dois preciosíssimos livros, um de Hermance de Faux e outro de Joana de Ângeles, que realmente vão ser a motivação maior desse nosso estudo sobre depressão no presente vídeo. O primeiro trata sobre a depressão como insatisfação, como esse conflito que nós temos entre a personalidade que nós possuímos agora e a individualidade que nós somos. Isso é perfeitamente natural em alguns níveis de uma encarnação para outra, sobretudo quando o período de erraticidade ou de intermissão, que é o período que nós nos preparamos para reencarnar-se de novo no mundo espiritual, ou melhor, para reencarnar-se de novo no mundo material. É um período que nós passamos entre uma vida e outra no mundo espiritual, nos preparando para uma nova experiência no corpo físico.
Então é natural que nós voltemos com muitas tendências da última vida. E muitas vezes ocupamos posições de poder, de comando, abusamos de determinadas potencialidades, sobretudo do sexo, e agora isso é tratado, isso se manifesta, melhor dizendo, em forma de conflito, em forma de complexos emocionais que muitas vezes vão aflorando em nosso inconsciente e que são convites a uma nova visão sobre a vida, porque é por isso que a reencarnação existe, para que nós tenhamos uma visão cada vez mais real da vida, das coisas, da realidade como um todo. E o outro trecho de texto é de Joana de Ângeles, do espírito de Joana de Ângeles, que fala sobre a nostalgia que nós guardamos a respeito dessas vidas que nós já tivemos. Vamos acompanhar esses dois textos porque são preciosíssimos para entendermos esses mecanismos endógenos do processo depressivo dentro de nós. Diz o espírito Hermance de Faux no livro Escutando os Sentimentos, no capítulo 5. Depressão é uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. Ou seja, a depressão, visto por essa ótica espírita que nós estamos demonstrando, não é uma punição divina, é um convite a mudanças inadiáveis para aquela alma, para aquele indivíduo. É a doença prisão que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. Vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia por não aceitar as frustrações do ato de viver. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Então, podemos traduzir uma das faces dessa depressão endógena como sendo gerada por essa insatisfação que nós temos na vida atual por causa daquilo que nós já vivemos no passado e não conseguimos trabalhar conscientemente dentro de nós mesmos. Vamos acompanhar agora a segunda sugestão de reflexão que vem com o espírito Joana de Ângeles. As síndromes de infelicidade cultivadas tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem a depressão. A nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes, que não mais se experimentam. Pode proceder de existências transatas do espírito, que ora as recapitula nos recônditos profundos do ser, lamentando, sem dar-se conta, não mais as fruir, ou de ocorrências da atual. A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Então, essa depressão que não tem explicação por acontecimentos que se deram muito traumáticos em nossa vida atual, ela sempre deriva de estados patológicos e nostálgicos do ser humano. É nós querermos que aquele passado que nós vivemos volte, o que é impossível. É nós nos deslocarmos da realidade do presente para tentarmos viver uma realidade do passado que não mais existe, que não volta mais. Dentro dessas causas espirituais, vocês devem estar me perguntando a respeito da obsessão. Será que a obsessão é um fator capaz de vir a causar depressão num indivíduo qualquer? Nessa abordagem, eu digo que não. A obsessão
pode até vir a piorar o quadro depressivo de um encarnado e também de um desencarnado, porque a obsessão ela tem essas vertentes que nós não estudamos de forma clássica. A obsessão pode ser, inclusive, de um encarnado para um encarnado, de um encarnado para o desencarnado e sucessivamente. Bom, mas a obsessão, ela não é um fator que gera depressão, ela é um fator agravante dessa depressão por razões de sintonia, que nós já vimos anteriormente. A pessoa está culpada, ela sente muita culpa, ela é insatisfeita com a própria situação na vida e ela também tem uma nostalgia muito grande de coisas ou pessoas que viveu no passado. Acaba atraindo espíritos que lhe foram conhecidos ou espíritos que são concordes com esse tipo de pensamento e de sentimento. Mas, a meu ver, repetindo, a obsessão não causa a depressão. Ela piora o quadro depressivo de alguém em alguns casos, não em todos, mas pode vir a piorar um quadro depressivo de certo indivíduo. Então nós vemos que esses dois textos são muito preciosos para que possamos entender agora como tratarmos a depressão. Vamos acompanhar esse quadro que baseia-se numa união entre os tratamentos que a medicina material pode nos oferecer e os tratamentos que a doutrina espírita e o espiritualismo, de uma forma geral, podem nos sugerir para que possamos nos libertar de vez desse estado de insatisfação e de nostalgia que nós vivemos nesse quadro depressivo que nos assola, que assola boa parte da humanidade. Vamos acompanhar esse quadro com muita atenção e com muita reflexão a respeito dessas questões. Primeiro, existem alimentos que facilitam a produção desses neurotransmissores, é bem verdade, mas isoladamente eles não vão trazer uma vida mental, uma vida psicológica sadia para uma pessoa. Muitas vezes, em quadros depressivos, muitas vezes não, sempre é necessário o uso de medicação, indicada por um psiquiatra, por um profissional competente da área, e não por curiosos, porque quem medica coisas para o corpo físico são os médicos encarnados e não os médicos espirituais. Os médicos espirituais ou algo parecido vão indicar procedimentos para o corpo espiritual. Então a medicina da Terra dos encarnados trata do corpo físico e a medicina espiritual vai tratar do corpo espiritual e da saúde integral mental do espírito. Dentro desses tratamentos médicos, hoje em dia fala-se muito também nos novos métodos de eletroconvulsoterapia, que indicada para processos graves de depressão, é indolor, pode ser inclusive usada por mulheres grávidas. É claro que em alguns casos não dispensa a medicação, mas tem obtido muito bons resultados para determinados pacientes com casos mais graves de depressão. Um outro fator que ajuda muito nesse tratamento é o da meditação. Daniel Goleman, o autor do livro Inteligência Emocional, da teoria da inteligência emocional, ele escreveu um livro chamado A Arte da Meditação. Ele vem até acompanhado do CD, que mostra um exemplo de meditação, porque há várias formas de meditar, porque meditar, para ele, e eu concordo com a tese, é você reestruturar sua atenção. Lembra no quadro que nós estudamos que as pessoas depressivas têm muito pouca capacidade de concentração, de foco naquilo que estão fazendo? Pois é, a meditação pode ajudar muito nesse processo.
A oração, ela tem um poder transcendental de nos conectar a energias mais sutis vindas dos mundos superiores. É através da oração que, segundo o Livro dos Espíritos, e eu concordo com a informação, vai nos conectar ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor espiritual, que muitas vezes na hora do sono ou na nossa hora de prece acha o campo necessário para que possa nos ajudar nessas nossas rogativas de sofrimento que nós estamos vivendo nesse período depressivo pelo qual nós estamos passando. Outra coisa muito importante também é a psicoterapia, seja ela de qualquer escola psicológica, da escola que você mais se adeque a ela, mas não deixe de fazer um processo psicoterápico com um profissional competente. Mas, andando lado a lado com essa psicoterapia, e é a nossa proposta base, nós propomos a autoanálise. O Livro dos Espíritos, na questão 919, a chama de autoconhecimento. E é justamente desse autoconhecimento que nós vamos falar a partir de agora. É do autoconhecimento que precisa ser estruturado primeiramente através do autoamor. Autoamor não é egoísmo. Egoísmo é você querer tudo para você e não se preocupar com o bem-estar das outras pessoas quando se relaciona com elas. Autoamor significa você elevar a tua capacidade de amar a si mesmo, como dizia Jesus. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a nossa qualidade do amor ao próximo, ela está diretamente ligada à qualidade que nós temos de amor por nós mesmos, ou seja, autoamor. E esse autoamor vai trazer autoaceitação. A falta de autoaceitação está ligada diretamente àquela insatisfação que nós estudamos com o espírito Hermance de Foucault ainda há pouco. Então, essa falta de autoaceitação também não nos deixa que nós nos auto-perdoemos. Não adianta falarmos em perdão aos outros, em perdão 70 vezes 7, em perdão incondicional, se nós não temos a capacidade de nos auto-perdoarmos pelas nossas limitações, pelos nossos erros que tivemos contra nós mesmos e contra as outras pessoas. Muitas vezes até pessoas que amamos, que erramos com elas também. Então, esse auto-amor vai nos trazer autoconfiança, porque não adianta querermos confiar em alguém, querermos entregar a nossa vida a alguém, se nós não conseguimos confiar em nós mesmos. Não adianta termos fé em Deus se não temos fé em nós mesmos, se não temos fé em nossa capacidade. E para termos fé em nossa capacidade, em sabermos que somos capazes de dar conta da nossa própria vida, é necessário que nós conheçamos essas nossas limitações. É o estudo da sombra. É justamente a proposta da doutrina espírita através do autoconhecimento com a consequente reforma íntima. Aí, como produto desse processo todo, nós vamos conseguir elevar a nossa autoestima. Porque sem autoestima elevada, não há produção de autoamor. E sem autoamor, nós não vamos conseguir amar o nosso próximo, tampouco amar e sentir Deus dentro de nós. A proposta do autoamor, ela vai ser desenvolvida em todos os outros vídeos da série que nós expomos. Então esse é apenas o primeiro vídeo, é o primeiro esforço de conhecimento, é o primeiro esforço de uma nova posição mental que nós vamos propor desenvolver, e é apenas o início dessa longa caminhada que nós vamos passar juntos nesses vídeos para tentarmos diminuir essas estatísticas sombrias que nós vemos há pouco aí em nosso vídeo.
Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber novos vídeos, caso você já seja inscrito no nosso canal. Ajude a divulgar a doutrina espírita, ajude a divulgar esse assunto e o tratamento, o antídoto contra a depressão que assola boa parte da humanidade. É dever de todos nós lutarmos contra esta estatística sombria, contra essa doença que assola tantas vidas em nosso planeta. Após isso, eu desejo a vocês muita saúde integral, não somente a saúde do corpo físico, mas essa saúde mental que, como consequência, vai nos devolver e formular um novo estágio de saúde em nosso corpo físico. Muita paz a todos.